Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Hoje vamos falar de um tema que tem o poder de mudar a nossa vida. Todos nós sabemos que o comportamento humano é influenciado por padrões, hábitos e crenças que aprendemos desde a nossa infância e que reproduzimos ao longo da nossa existência. Comportamentos esses que, em muitos casos, são sabotadores dos nossos sonhos, claro. E, por exemplo, quem aí nunca se viu adiando tarefas importantes e se sentindo frustrado com a falta de progresso em seus objetivos? Pois é, mas a boa notícia é que a neurociência comportamental pode nos ajudar a quebrar esses padrões cerebrais errôneos e reprogramar a nossa mente. E hoje nós vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante e descobrir técnicas poderosas para vencer a procrastinação, aumentar a inteligência emocional e conquistar a vida que tanto sonhamos. E para falar sobre esse tema tão importante, nós temos a honra de receber o renomado neurocientista comportamental e mestre em neuropsicologia, André Burick. Seja muito bem-vindo e que honra mesmo te receber, viu, André? Que é isso, o prazer é todo meu, muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa ajudar bastante aí o pessoal a entender melhor como funciona essa máquina fascinante que nós temos, que é o nosso cérebro, e usar ela a nosso favor, então fico muito honrado de estar aqui. Muito bacana. A gente falava antes, né, o quanto que às vezes as pessoas não fazem ideia do porquê que elas têm alguns hábitos que às vezes prejudica e ela não consegue parar de fazer e ela fala, gente, mas eu queria mudar, não consigo, né? Pois é, e às vezes até ela consegue por um certo tempo, né? Assim, eu vou começar, então o começo já é na segunda-feira, na próxima segunda eu começo. E aí ela até começa, dura ali um dia, dois, uma semana, para e volta ao padrão anterior. Exatamente por isso, porque o cérebro, de fato, ele é eu gosto de chamar ele de uma grande máquina de repetição de padrões, né? A gente vai ensinando o cérebro a fazer o que ele faz. Ele não nasceu com tudo que ele já faz. A gente vai ensinando. Isso vale literalmente para tudo, né? Desde aprendi a tocar um instrumento musical ou aprendi a procrastinar. Então a gente pode se tornar um excelente procrastinador, melhor a cada dia? Podemos. Eu não diria que é um bom aprendizado, mas a gente vai ensinando coisas que às vezes não são das melhores para o nosso próprio cérebro. Muito bem. Agora, André, você não nasceu neurocientista. Você precisou, né, de identificar em você hábitos e depois descobriu nisso uma missão. Exato. A gente quer conhecer um pouco de você, da sua história. Eu queria que você iniciasse falando um pouquinho sobre você, para depois a gente entrar, como eu disse, nesse tema tão fascinante. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela chance de contar um pouquinho, porque eu tenho uma sensação, né, eu tinha uma sensação que hoje eu percebo que muita gente tem. É uma sensação de que eu não sei se eu estou vivendo a vida do jeito certo. Parece que falta uma peça, falta um pedaço, e ficava meio que me incomodando, né? E é uma vozinha que estava ali no fundo do meu ouvido e eu sentia que a cada dia ela ia crescendo, né? Parece que eu não conseguia silenciar. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não pode ser. E aí eu comecei a perceber nuances, o que de fato eu estava fazendo, o que conectava comigo e o que eu fazia colocando muito esforço e até o resultado aparecia, mas era em troca de muita energia. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que de fato eu admirava eram pessoas que conseguiam colocar um nível de esforço, porque esforço, né, é importante que a gente faça, mas era meio que natural para ela. Ela fazia com naturalidade e aquilo que eu tentava fazer eu colocava muita energia. E aí as pessoas que têm resultado no futebol são pessoas que fazem com naturalidade, porque se ele tem que pensar no drible, ele já perdeu a bola. É um cantor que se ele tem que ficar pensando no que ele tem que fazer, ele vai errar. É um orador que se ele tem que ficar pensando e vou coordenar essa mão agora, ele já se embananou inteiro. Então eu comecei a perceber que tinha muito do que eu fazia que não era o meu natural, que tinha de alguma maneira, eu me forçava muito a fazer e estava ali a resposta. E foi aí que eu falei, não, eu preciso entender o que de fato o meu cérebro faz com uma forma natural e fluida. E aí eu entrei nessa jornada que realmente foi de conhecer, né? E aí é uma jornada bem longa, porque eu já estou há 10 anos, né, ajudando as pessoas a entenderem o cérebro, formado em
neurociência, eu sou mestre em neurociência, mestre em neuropsicologia, programação neurolinguística, eu entendo de fato, eu gosto de dizer que eu gosto de estudar todos os ângulos do cérebro para não ter ângulo, né, para realmente poder olhar por todas as esferas e entender de fato o que é a base do nosso comportamento. E aí que realmente começou todo esse processo de transformação. Porque eu comecei a mudar de uma forma muito rápida, eu comecei a sentir mais leveza para fazer as coisas, né? Eu comecei a ver que eu não tinha mais atrito comigo mesmo. E eu acho que essa é uma boa primeira reflexão. Se a gente percebe que a gente tem muito atrito para fazer as coisas, sabe? Eu tenho que fazer, mas eu sofro para acordar. Aí eu acordo. Aí eu sofro para ir para o trabalho. Aí eu vou. Aí eu sofro para ser produtivo, aí eu faço, aí eu sofro para me alimentar direito. Cara, que não dá para chamar de vida uma coisa que tudo que você faz é sofrimento, né? Então, o processo de entender o cérebro é tornar inconsciente, ou seja, tornar natural fazer aquilo que realmente você vai fazer no seu dia a dia. E é isso que eu de fato ajudo. Maravilhoso. Agora você vai falar para a gente, começar, né, falando para a gente o que é a neurociência comportamental e como é que isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Legal. Bom, a neurociência, primeiro, como base, né, ela é a ciência que estuda o nosso sistema nervoso, obviamente com uma ênfase grande no órgão central dele, né, que é o cérebro. A neurociência comportamental é como isso, de fato, né, como o nosso cérebro se interrelaciona com os comportamentos que a gente tem no dia a dia. Sejam eles os hábitos, atitudes, os padrões cerebrais, aquilo que o cérebro repete de uma forma, mais uma vez a palavra natural, né? Aquilo que ele simplesmente faz naturalmente. Então, entender a origem do comportamento faz com que a gente não tenha que agir na consequência. Então, por exemplo, por que eu procrastino? É uma consequência de uma causa. E quando a gente começa a entender a causa, aí a gente tem uma chance maior de realmente resolver, né? Ao invés de ficar querendo você ter uma infiltração na casa, você vê o telhado molhado. Você não vai, né? O teto molhado. Você não vai ficar secando o teto. Você tem que achar a origem, né, daquele ponto e ali resolver. Então a neurociência comportamental é sobre de fato entender o que realmente está gerando o comportamento que a gente enxerga refletido através dos comportamentos. Mas a origem é aqui, ó, é dentro do cérebro. Muito bem. Agora a gente fala procrastinação, né? Até meio que moda hoje e tal. Assim, mas às vezes a gente não entende exatamente a raiz, né? Por que a gente procrastina? Legal. Será que é uma defesa do nosso cérebro? Por que a gente adia tantas coisas que a gente sabe que vai mudar a nossa vida? Legal. Esse aí eu diria que está concorrendo ali né, o mal do século. Esse aí é um candidato, né, bem significativo. Mas assim, de fato, o cérebro tem uma tendência natural a preservar energia. Então, de fato, a gente tem sim uma tendência a poupar essa energia. Então isso é uma verdade, o cérebro realmente ele tende a fazer isso. Só que ao mesmo tempo nós somos seres hedonistas. Hedon é uma palavra do grego, né, que significa prazer. Então a gente busca prazer, aquilo que nos confere prazer, a gente vai lá e faz, né? Tanto que se a única força que fosse significativa para a gente fosse essa de preservar a energia, se você chega num aeroporto e vê uma pessoa que você não vê há 6 anos chegando e você está morrendo de saudade, e você fala, não, eu sou um ser que preserva a energia. Você não vai correr atrás da pessoa e abraçar, o que não é verdade, né? Você vai correndo, abraça, corre, né? Então não faz sentido correr do ponto de vista de energia, não, mas do ponto de vista de o que gera prazer, faz. Então aquilo que confere prazer para a gente faz. Então o cérebro tem 2 jogos aqui, né? Ele tem um jogo de preservar a energia e ele tem um jogo de buscar aquilo que gera prazer. Nessa, vamos chamar de dialética, né, que a procrastinação mora, tá? Então, deixando mais simples, eu vou explicar agora, pensando no dia a dia. Vamos fazer de conta que eu tenho que lavar a louça, né? Ou que você tem que lavar a louça. Eu não sei você, mas eu não gosto nada de lavar a louça. Você gosta de lavar a louça? Não. Tem gente que gosta. Tem gosto para tudo, né? Eu não vou questionar. Mas assim, primeira vez, você vai jantar, e aí você jantou, você tem um prato sujo, né? De repente das pessoas que jantaram com você, e você põe lá na pia. Aí você tem 2 alternativas. Ou ir correndo lavar a louça, que você fala, uou, vou aproveitar aqui para lavar a louça. Ou não, né? Ou você olha para a televisão e você fala, não, agora tem o programa Ressoar, né? Vou ver, porque obviamente é muito melhor. Aí você tem a louça que gera dor, que gasta energia, e o programa Ressoar que confere prazer. Então fica fácil para o cérebro, porque
o prazer de assistir o programa é muito maior, especialmente essa edição que está espetacular, né? Aí o que acontece? Você tem essa é a realidade. Só que aí começa a mudar. No segundo dia que você jantou e não lavou a louça, começa a ter mais louça, de repente começa a ter mosca. Vamos já para o quinto dia para já acelerar? Tem mosca, tem rato, tem sei lá o que mais tem ali naquela louça. E aí você tem um incômodo que te consome energia, ver aquilo, você fala, isso está me incomodando ver essa louça, né? Me come por dentro esse negócio. E por outro lado, tem o prazer de ver o ressoar, que ainda é incrível, né? Só que você fala, cara, isso inconscientemente, né? O cérebro olha para o incômodo da louça e ele é maior em módulo, ou seja, incomoda mais ver aquilo do que, de fato, o prazer que geraria o programa. Aí a pessoa vai lá e ela lava a louça. Então, olha que interessante. Para aqueles que não reprogramaram o cérebro, para aqueles que de fato não têm controle do que está acontecendo no cérebro, o estímulo externo manda. Então, se aquilo gera dor, seja por um prazo que está chegando, seja porque agora está um volume gigantesco, então eu vou ter que resolver, aí a pessoa vai lá e faz. Só que isso é inconsciente. Então, note que quem está conduzindo a pessoa é o ambiente externo e não mais a pessoa. E aí a pessoa perde o controle da própria vida. Mas a sugestão que eu dou, primeira coisa, tenta você aí em casa. Pensa assim, eu estou de fato no controle do que eu faço ou uma grande parte do meu dia eu só estou reagindo frente aos estímulos que acontecem ao redor de mim? Porque essa reflexão deveria gerar algum tipo de comportamento, né, em cima disso. Muito bem, uma reação, né? Agora, aproveitando que você falou dos estímulos, da tecnologia, né? Queria que você falasse como é que a gente protege o nosso cérebro, porque hoje a gente tem isso muito fácil ali, né, à altura da nossa mão, e às vezes tem pessoas procrastinando hoje por conta dessa dependência tecnológica, Totalmente. né? Queria que você falasse do mal que isso causa e como é que a gente poderia proteger a nossa mente, porque é prazeroso, né? Você fica ali, se você gosta de humor, você escolhe o que você quer, se você gosta também de ficção, tá tudo ali, né? Assim, muito fácil. Ficou fácil, essa de fato é a palavra. A gente não precisa mais ter o esforço para sentir o prazer. Esse é um atalho que é muito perigoso para o cérebro, se a gente for pensar nas implicações, mas deixa eu explicar o que eu acabei de dizer. Antes, você tinha que se esforçar, ser promovido, e aí você tem o mérito por ser promovido. Então o cérebro entendia que para ter o prazer da promoção, ele tem que ter o esforço. Hoje em dia, ele pode ver um vídeo sobre como ser promovido, uma coisa que o motive sobre qualquer coisa que seja, e aquele vídeo estimula a pessoa, a ponto da pessoa ficar animada por conta daquilo, e o prazer vem antes. Então ele não precisa, por exemplo, ir na academia e ver o corpo dele saudável, ele começa a ver Instagrams, né, por aí, de uma pessoa que tem um corpo legal, se anima, se motiva e fala, uou, isso é legal, e começa a seguir pessoas que têm um corpo bacana. Então o prazer está mais em ver os outros do que de fato ver nele, porque está muito fácil. Então o cérebro de fato consegue o acesso ao prazer, seja num joguinho, seja numa foto, seja num gatinho na rede social, seja no que for, ele tem acesso quase que imediato ao prazer. E o que realmente, né, não faz sentido se a gente for pensar no que a gente quer construir na nossa vida. Porque tudo que a gente quer construir e tudo que vale a pena, o trabalho vem antes. Então primeiro você faz e por mérito você vai lá e aí você tem depois a recompensa. É aqui que a gente precisa aprender a inverter esse jogo. Pensa comigo assim, isso acho que é uma reflexão que vale geral. Às vezes a gente fala, eu tenho um relatório para fazer, eu tenho um programa para scriptar, para desenhar, o que quer que seja. Aí a gente fala, não, beleza, eu preciso fazer isso. Mas antes eu vou tomar um cafezinho, não é? Olha que interessante, por que a gente não faz o inverso? Primeiro eu vou fazer e por mérito eu vou tomar um cafezinho. Para o cérebro entender que primeiro vem o trabalho, a gente inverte. Então, quando a gente começa a trazer o prazer antes, é como se a gente fizesse para um atleta olímpico, eu vou te dar a medalha, agora você vai lá e treina para alguma coisa, porque a medalha você já tem. O perigo é que a tecnologia e as redes sociais, e enfim, tudo que está ao redor da tecnologia é tão hiperestimulante que a realidade não consegue competir. É difícil a gente conseguir sentir o mesmo volume e intensidade, né, frenética de prazer na realidade que a gente consegue ter acesso imediato, né, nas tecnologias. Então fica difícil competir.
o cérebro começa a preferir uma vida virtual. Começa a preferir viver lá dentro porque é mais fácil o acesso ao prazer, que é o que ele busca, né? Prazer é uma necessidade biológica que a gente tem. A gente precisa sentir prazer, né? É uma coisa que nós buscamos. E aí o que acontece? Começa a ser um caminho fácil de acesso. E aí a vida real começa a ficar apática, começa a não ter graça, começa a não dar vontade de estar com a sua família, com o seu filho, os seus pais na sua frente, e você fala, não, isso não tem graça. Como assim não tem Tá graça? na mesa de jantar e Não cada tem um graça. com a tecnologia na mão. Um dia a pessoa vai falar, cara, por que eu fiz isso com a minha vida? Sim, verdade. Agora, você está me falando que o cérebro é treinável, né? E aí eu queria que você falasse para a gente como é que a gente treina o nosso cérebro para evitar o esgotamento mental. Porque a gente vive uma síndrome hoje, que é a síndrome de burnout. Isso já foi tema, inclusive, aqui no nosso programa, e talvez tem gente assistindo a gente que está agora vivendo esse momento e às vezes nem sabe que está tratando com um psiquiatra, tomando remédios e nem sabe o que está acontecendo com ela. Sim. E que muitas vezes a pessoa está esgotada justamente por conta de muito estímulo. Para quem não sabe, quem fica o dia inteiro nas redes sociais pode estar esgotado aí e vivendo uma síndrome de burnout e às vezes até colocando a culpa no trabalho. Totalmente. Porque aí é como você falou, ela está tão esgotada que ela não tem mais energia para trabalhar, né, para viver a vida dela. Queria que você falasse para a gente como é que a gente primeiro identifica isso, né, e como é que a gente sai dessa situação. Você tocou num ponto que é muito bacana. São 2 pontos que eu vou trazer. O primeiro é esse excesso de estímulo, ele de fato é um caminho direto para nível de estresse mais elevado. E é interessante que as pessoas falam, eu vou descansar, e aí senta num sofá ou qualquer lugar que seja e fica nas redes sociais. O cérebro não está descansando, ele está sendo hiperestimulado ali. Então o que é descansar, né? Separe a palavra, descansar, é tirar o cansaço, né? Eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa que vai para ficar assistindo uma série atrás da outra, eu vou descansar aqui e vou ficar assistindo séries. Ok, então você fica lá. Mas eu nunca vi alguém levantar depois de 5, 6 séries seguidas que maratonou e falar, uou, agora eu estou descansado, vamos para uma maratona, estou aqui cheio de energia. Vai dormir, normalmente vai dormir, já emenda, né? Já está com uma baba aqui que né, cria estalagmite ali, enfim. Então, não faz, né? Não é um descanso, né, daquilo. O cérebro está sendo estimulado ali continuamente. Então, isso sim é uma coisa que a gente precisa, o cérebro precisa de intervalos de respiro, né? E para cada pessoa esse respiro é diferente. Para mim, eu amo a natureza, eu adoro, às vezes eu paro e olho na janela. Né? E simplesmente isso já é um descanso para mim. Às vezes eu vou pegar o meu cafezinho e eu paro de fato para realmente curtir aquele café e desconectar do resto, não é um café. Principalmente se o sol estiver nascendo, né? Nossa. Sol maravilhoso. Maravilhoso, é natureza, né? Sim. Às vezes um passarinho brincando numa poça d'água ali, eu fico olhando. Então eu gosto dessas coisas porque isso é uma pausa para mim, né? Então isso cria uma quebra de padrão. Porque o cérebro ele fica numa rotação tão alta, tenho que fazer isso, aí você acaba uma tarefa, já tem a outra, às vezes você já tem 3 tarefas, você fica fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Quando não tem, você fica procurando uma. Te incomoda ficar parado. Você já está tão habituado a fazer aquilo. Dói, né? É um vício já, né? Você fala, eu tô parado, tá errado. Tá errado, né? não estou produtivo. Não estou produtivo, tem que fazer. Né? Então essas pausas são essenciais de fato para o cérebro. Então esse já é um primeiro ponto. Permitir pausa de real descanso. E o jeito de você avaliar o que é descanso para você é o que de fato te permite descansar, retirar o cansaço. Dormir é obviamente o mais clássico, né? Mas existem formas de cada pessoa. Então esse é o primeiro ponto que gera, né, burnout, é o excesso de pressão, de estresse, de intensidade, né, um frenesi maluco. O segundo é algo que é muito particular de cada pessoa. É o nível de cobrança que as pessoas têm delas mesmas. Né? Eu tenho uma expectativa tão alta de mim mesmo e eu não posso parar, eu não posso descansar, eu não posso isso. Às vezes ninguém nem cobrou, mas a pessoa se cobra. Ela está sempre errada. Né? Não importa o que ela fez ou não fez, está errado. Né? Então, se ela fez, é porque ela tinha que fazer mais. Se ela não fez, ela deveria estar fazendo. Então, está sempre errada, ela está sempre se cobrando. Então, assim, eu acho que um remédio natural, né? Assim, eu acho que vale a reflexão para você que está aqui, que é uma palavra que a gente sabe da importância dela, mas a gente não usa, que é a autocompaixão. Eu acho que vale você olhar para a sua história e pensar o quanto de energia, o quanto de intensidade, o quanto você já se dedicou
na sua vida, para cada uma das coisas, cada um dos projetos, cada coisa que você falou, cara, eu vou colocar energia e agradecer a si mesmo. Porque se você visse uma pessoa que você ama, talvez seu filho, talvez sua família, fazendo aquilo, você ia parabenizar a pessoa. Você ia falar, cara, parabéns por tudo isso que você fez, você ia dar um abraço. Mas quantas vezes você já fez isso aqui, ó? Abraçou a si mesmo, né? E falou, cara, meu, você realmente colocou muita energia, eu sei que você não chegou onde você quer ainda, mas, poxa, parabéns pela energia que você já colocou. Isso é uma forma de gratidão por si mesmo, sabe? Por se valorizar. E a gente sempre coloca uma expectativa de chegar acima de onde a gente está, o que tende a ser bom. Só que o problema, tem uma frase que eu gosto muito de Schopenhauer, que é um filósofo alemão, ele fala que o homem, ele é dito como um filósofo pessimista, né? Porque ele tem uma linha de pensamento que é muito interessante e ele diz que o ser humano nunca está feliz. Porque quando ele está chegando perto daquilo que era o objetivo e que o tornaria feliz, ele já muda o objetivo. Então eu quero, sei lá, eu quero ter 10 mil reais na conta, ele já está chegando nos 9, ele já quer mais, aí ele está chegou nos 10, aí ele quer 100, aí ele quer 1.000, 1 milhão, aí ele sempre quer mais, né? Isso falando de dinheiro que é mais fácil, mas a gente sempre quer o próximo sem valorizar aquilo que de fato a gente já fez. Tem muita coisa que hoje você tem e que talvez 5, 10 anos atrás você falou para você mesmo, eu queria ter isso, e hoje você tem. Você agradeceu a si mesmo? A gente tende a ser justo com aqueles que a gente ama, mas com a gente mesmo a gente é muito injusto. Muito injusto, verdade. É uma coisa para a gente pensar nessa tarde, né, André? Puxa vida. Agora, André, muito se fala no funcionamento do nosso subconsciente, né? Porque a gente cresceu achando que é o consciente, é isso que a gente está vendo aqui. Uhum. Você que já estudou muito mais, você sabe disso, que os nossos olhos é a parte do cérebro, né? É o que sai para fora do cérebro. Eu não sabia disso. É muito interessante, porque os olhos é o que distancia as coisas da gente, porque o nosso cérebro ele acha que está tudo muito junto, está tudo muito dentro. E os olhos para fora ele mostra essa distância. Por exemplo, a gente põe essa distância entre a gente, entre as coisas. Só que os olhos nos dão a impressão de que é só isso que a gente está vendo e que tudo é controlado exatamente do lado de fora e que a gente pode, inclusive, controlar, né? Uhum. Só que não, né? Tem esse subconsciente que a gente não entende muito e que está ali controlando as nossas escolhas, nossas emoções. E eu queria que você desvendasse um pouquinho para a gente, porque você que está assistindo a gente, claro que a gente está tomando decisão o tempo inteiro. Sim. Pelo nosso inconsciente, né? Sim, e acho assim, esse é um assunto que eu sou de fato apaixonado. O cérebro ele opera muito mais do que a gente imagina, né? Primeiro que a gente sabe, pô, eu estou falando, mas será que de fato é consciente? Porque é louco, eu não fico pensando nas palavras, elas brotam na minha boca. Por que elas estão brotando e eu não tenho que pensar? Por que a minha mão está fazendo isso e eu não estou pensando? Eu não estou coordenando a mão, ela foi, né? Só que é interessante que o inconsciente, ele acontece de forma natural, mas para que ele acontecesse, eu tive que treinar antes. Então, o treino precede. É o treino que muda o inconsciente para que de fato ele aconteça. E esse é um dos níveis, né, daquilo que a gente opera sem a consciência estar 100% ali alocada. Mas tem outras coisas, por exemplo, o batimento cardíaco. Ninguém fala, agora eu vou aumentar, agora eu vou diminuir, né, eu vou mudar minha pressão arterial. Então o cérebro ele controla um ecossistema muito complexo, né, mas de fato muito complexo. E a parte que eu acho que mais instiga no nosso inconsciente é exatamente isso. A gente meio que vai ensinando o cérebro e ele vai padronizando isso. O padrão, né, o padrão cerebral, que é o que eu ensino a mudar, né, de uma forma natural, ele é, por definição, inconsciente, porque o cérebro padronizou para não ter que ficar pensando conscientemente e uma vez que sai de forma fluida, você não gasta energia, você sai de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz. Então o nosso inconsciente ele é apaixonante porque simplesmente ele está operando o tempo inteiro, à noite inclusive, quando a gente dorme. E ele não descansa, Ele né? não descansa, o tempo inteiro ele está fluindo, fazendo alguma coisa. Isso é, assim, é apaixonante. Então o que eu acho que, né, como é que a gente traz isso para a nossa realidade? A primeira pergunta eu sempre gosto de fazer à pessoa, de fato, e sugiro que você faça isso, é pensar se o seu inconsciente de fato está te servindo ou te desservindo. Porque às vezes você fala, não, eu quero
eu quero ter um corpo legal. Né? E aí eu converso 10 minutos com você e eu vejo que você tem como padrões, ou seja, o seu natural é chegar num restaurante e olhar para a comida mais gorda que tem, né? Aí você vai na sobremesa, a mais calórica também. Aí você chega em casa, o seu inconsciente te coloca automaticamente no sofá. Enfim, não, esses padrões não combinam com um corpo legal. Se você de fato quiser, você vai ter que se forçar demais, porque você vai ter que vencer o que é a sua vontade, mais os padrões, ou seja, você está lutando contra você mesmo. Então, a melhor pergunta que eu acho que abre um caminho para que de fato a gente fale, cara, eu tenho um cérebro que trabalha a meu favor ou contra mim? Porque se você tem padrões que não combinam com aquilo que é o seu desejo de vida, você tem um problema. E o jeito que eu gosto de dizer isso é assim, existem 2 variáveis que são as que eu trabalho nas pessoas. Existe o desejo é consciente. Eu posso desejar agora o que eu quiser, posso desejar um dinheiro, posso desejar um carro, posso desejar sair, posso desejar jantar, posso desejar, enfim, posso desejar até voar. Né? Você pode desejar o que você quiser. Desejo é consciente. Agora, o prazer, ele é biológico. É algo que acontece internamente no seu cérebro. E enquanto essas 2 palavras forem diferentes, com perdão do francês, você está lascado. Né? Por quê? Porque eu tenho um desejo de um corpo legal, mas o meu cérebro sente prazer no pudim, ele sente prazer no sofá. Assim, na série, você pode ficar querendo o que você quiser, mas o desejo não vai criar. Então eu sempre falo que a gente não ascende para o patamar dos nossos desejos, na verdade a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Você é a consequência dos seus padrões. E se eu converso com uma pessoa e eu identifico os padrões, é quase como se eu tivesse uma máquina do tempo. Eu sei como vai ser o corpo dela, eu sei como vai ser a carreira dela. Então se você quer mudar a sua vida, por isso que a frase que eu mais digo, né, em todos os vídeos que eu faço, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer lugar, é você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Você não cria você, você cria os seus padrões. Eles vão criar você, porque depois se torna natural para você fazer aquilo. E é o nosso inconsciente operando. Sim. E como é que a gente cria esses padrões? Então, esse de fato é um método que, assim, óbvio que é um processo, né? A primeira coisa é identificar quais padrões errados que a gente tem. Eu faço esse processo em 8 semanas com os alunos, né? Mas a primeira necessária coisa é entender quais padrões que você tem. Porque se você tem X padrões que te prejudicam, a gente tem que tirar. Como se fosse fazer um novo edifício, né? A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar a base, tirar os padrões que não fazem sentido, né? Identificar eles em primeiro lugar, depois entender o porquê você construiu aqueles padrões, porque é sempre uma resposta a algo. Então, a pessoa que desenvolve vício, por exemplo, não é porque ela falou, hoje eu vou virar um viciado. Não, ela estava buscando uma válvula de escape para algo que não estava legal e ela achou no vício ou em qualquer outra coisa um caminho de escoamento, né? Então, às vezes eu estou infeliz no trabalho e eu vou buscar esse vício, né? Com uma fórmula de compensação. Então, é interessante a gente, em primeiro lugar, e eu acho que só para dar uma lição de casa mais concreta, né? Sim. É ver aquilo que realmente a gente está compensando. Porque o cérebro, ele aprende na recompensa. Então, se você faz algo e se recompensa depois, ele aprende que aquilo é bom. Então, por exemplo, se o seu dia é uma porcaria, né? O francês está bom aqui, né? Seu dia está uma porcaria. Você chega em casa e se premia com o Netflix, seu cérebro está aprendendo que é isso. Ele está, de fato, aprendendo que um dia ruim vem com um prêmio depois. Então, ele vai continuar repetindo aquilo, sempre esperando o prêmio. Maravilhoso. Agora, para a gente encerrar, André, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, inclusive ensinando as pessoas como identificar os bloqueios dela e o que ela faz para sair disso. Uhum. Porque tem gente muito talentosa assistindo a gente agora e que tem sonhos no papel, né? E aí há quem diga, né, que o cemitério está cheio de sonhos enterrados ali. Então, como é que a gente tira esse sonho do papel e coloca em prática, né? Legal, muito bom. Eu acho que você pegou um ponto muito, muito precioso, né? Todo mundo tem aquilo que é o que eu chamo de natureza soberana, né? A gente tem algo que para a gente é natural fazer. Esse terreno chamado natureza soberana é onde que viver é algo fascinante. É onde você não sofre para viver. Por exemplo, tem todo mundo uma hora que é a sua hora natural de acordar. Então, se você naturalmente acorda às 9 da manhã e você se força a acordar às 6, é sofrido. Mas se você conseguir, de fato, tornar natural acordar na hora que realmente você acorda,
as coisas começam a se encaixar. Então, a nossa natureza soberana é quando realmente a gente começa a alinhar aquilo que a gente faz, aquilo que é o nosso natural, tornando viver um processo natural. O nosso talento é algo que fica guardado dentro da gente. Eu quis pegar essa palavra que você usou, porque todo mundo de fato tem talento. A pessoa, ela desmerece o talento que ela tem, porque para ela é natural. E esse é o maior erro, porque por ser natural, é o que é o seu talento, e ao mesmo tempo, por ser natural, você fala, não, isso aqui todo mundo tem. Se comunicar assim, todo mundo se comunica. Saber ter empatia, todo mundo tem. Não, você é assim. Isso vale para tudo, desde coisas muito simples até sim as coisas mais complexas, né? Aí de repente você olha para um Einstein, cujo talento é reconhecer, sei lá, né, uma teoria completamente diferenciada. Você fala, não, eu não tenho talento porque eu não sou Einstein. Não, mas esse é o talento dele. O natural dele é aquilo. O seu natural é alguma outra coisa. E a gente não conhece essa versão do que é o nosso talento porque a gente tem algo que eu chamo de casca. É como se fosse uma casca. A casca da procrastinação, a casca da preguiça. Você vai blocando tanta coisa em volta de você que basicamente aquilo que é o nosso natural fica escondido. E aí você acha feio fazer aquilo que é o seu natural. E aí copia os outros. Você não quer porque você vai ter que agir contra a opinião do outro. Não, se eu for eu mesmo, vou ter que... Putz, eu sou diferente do grupo. Então, a gente quase que impede o acesso daquilo que é a nossa coisa mais bonita, que é simplesmente ser a gente mesmo. Então, como uma reflexão, né, e aí eu chamo até de consideração nas suas palavras, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer, né, como ser humano é respeitar que a gente tem uma composição do nosso cérebro, que ele é composto por partes conscientes, e é o que mais a gente se vangloria, né? Nós somos conscientes, tomamos decisões racionais. Tudo bem, parcialmente é verdade, mas a gente também tem o nosso inconsciente, e o nosso inconsciente é o que é natural para a gente fazer. Se a gente começar a associar essas duas coisas e realmente viver alinhado a quem a gente é, sem se preocupar tanto com o que os outros pensam, a gente vai começar a realmente expandir aquilo que é a nossa verdadeira essência. E isso é o que é viver, é quando você realmente é você. E se cada um pudesse ser só a si mesmo, a gente julgaria muito menos os outros, a gente colocaria muito menos rótulo nos outros, a gente simplesmente poderia viver em comunidade, entregando aquilo que é o seu melhor, para que o outro possa ser o melhor dele, e aí a gente cresce de fato em conjunto. Agora, como é que as pessoas te encontram? Como é que Legal. elas te acham? Acho que todo mundo vai ficar interessado. Aqui foi só um gostinho, né? Legal. Dá Tem para muito- escrever embaixo o arroba? Eu vou Dá. escrever aqui, é BrainPowerBR. É que como talvez, né, não seja fácil de entender, talvez se puder escrever melhor. Mas BrainPowerBR é o Instagram, é onde é mais fácil acessar. Mas se você procurar por André Burick no YouTube, no Instagram, no Telegram, enfim, eu estou literalmente em todos os canais, esses são os 3 principais. E tem podcast também, então sempre, toda semana eu solto um áudio, né, um podcast de um tema, né, novo, sobre música, sobre inteligência emocional, sobre autoconfiança, sobre procrastinação, preguiça, ansiedade, estresse, enfim, tudo aquilo que ninguém tem, né, mas né, para os outros, né, o vizinho tem. E aí é legal a gente saber como funciona, então vai ser um prazer te receber de lá. E se você vier daqui, escreve lá, vim do programa Ressoar, e vai ser um prazer te acolher. A gente amou, eu estava muito ansiosa para a gente bater esse papo. Eu sou fascinada por esse tema, né? Eu acho que as pessoas de casa agora que já buscavam esse conhecimento ficaram ainda muito mais antenadas, muito mais conscientes e agora entra lá nos seus canais, vai aprender muito mais. O André está há mais de 10 anos trazendo esse tema e transformando a vida de milhares, né? Mas são milhares de pessoas, de alunos, né André? Eu mesma sigo o André desde o início, de quando ele começou, e muito do que eu aprendi, comecei, né, nessa jornada foi com você, viu? Quero até te agradecer, e por isso que é uma honra tão grande te receber aqui, passar esse conhecimento para você aí de casa. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Volta mais vezes mesmo, a gente vai ficar te esperando, viu? Um prazer. E para você de casa, gente, que honra a gente receber o André com todo esse conhecimento que ele transbordou aqui nessa tarde. E isso de verdade é que faz a diferença na nossa vida, né? Às vezes é isso que a gente estava esperando, aquele pontapézinho, vamos dizer assim, inicial, né, André? Para a gente poder fazer uma mudança grandiosa aí na nossa vida. A gente não pode desprezar os pequenos começos, então é um início da sua jornada de transformação e é isso que a gente quer de verdade trazer para você. Quero te desejar uma ótima tarde, te convidar para seguir o André, para seguir o programa Ressoar, me seguir também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá.